A gente fala agora sobre outra novela. Saímos da novela das emendas parlamentares, vamos agora para a novela do corte de gastos, porque o Ministério da Fazenda e o Ministério da Defesa fecharam uma proposta para o ajuste na Previdência dos militares. O André Anelli, lá de Brasília, volta ao 3 em 1 com mais detalhes sobre este ajuste. Como é que ficou essa história, hein, Anelli? Pois é, Kobayashi, a gente relembra que o Ministério da Defesa foi a última pasta a entrar nesse corte de gastos, a pedido do próprio presidente Lula, que pediu então a inclusão desse setor, depois que a gente já vinha noticiando aqui também a decisão do próprio governo federal, embora ainda não tenha sido publicada, de colocar algumas pastas como saúde, educação e também assistência social nesse corte de gastos para que o orçamento público acabe cabendo, então, no arcabouço fiscal que limita o crescimento das contas públicas e também prevê o déficit zero já a partir de 2024, com uma margem de 0,25%. E aí agora o Ministério da Defesa também vai se aproximando de um entendimento com o governo federal no sentido de contribuir também para esse corte de gastos e, de acordo com informações do portal G1, pelo menos 3 pontos já foram esclarecidos nesse corte de gastos junto aos militares. O primeiro deles é que vai passar a ser de 55 anos e não mais 50, o limite, aquela data, então, aquela idade para que os militares passem para a reserva remunerada. Hoje essa idade é de 50, então a expectativa é que passe para 55 anos, aumento de 5 anos. Também a previsão de 3,5% do fundo de pensão. Esse percentual é relacionado aos vencimentos, aos recebimentos dos militares. E ainda a retirada do direito à pensão de familiares de militares que forem expulsos das respectivas Forças Armadas. Com essa iniciativa, então, o governo federal vai se aproximando do anúncio do corte de gastos, que já foi prometido há pelo menos 3 semanas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que ainda não aconteceu e existe a expectativa de acontecer ainda esse ano, por conta não só de uma pressão do mercado financeiro, que fica de olho na alta do dólar em relação ao real, mas também uma pressão do próprio Congresso Nacional, que acaba cobrando o governo federal a não apenas apelar para medidas arrecadatórias, mas também cortar os próprios gastos. Por enquanto, a gente ainda aguardando as definições e, consequentemente, o anúncio dessas medidas de diminuição de despesas. Kobayashi. Muito bem, muito obrigado, André Anelli, com informações lá diretamente de Brasília. Vamos abrir essa câmera 3 aqui, porque olha só, quem está aqui nos estúdios do 3 em 1... O titular da pasta. Bem-vindo e bem-vindo. Aí começa, né, Nercinho? O titular da pasta, Evandro Cini. E aí, meus amigos? Tudo certo? Você? Vamos continuar aqui, já vamos fazer um 4 em 1 aqui já, né, no nosso programa. Alangani, gostei do seu cabelo hoje, hein? Muito obrigado. Vou pedir para a nossa querida maquiadora, a Sheila, repetir sempre esse penteado. Ficou bom. O que você achou, Piperno? Na medida do possível, né? Não vai elogiar o Gani. Bom, mas você que nos acompanha não deve estar entendendo muito, né? E é estranho entrar como convidado aqui no 3 em 1, porque normalmente eu convido as pessoas a virem participar e hoje eu que estou fazendo isso. É porque nosso querido Nelsinho aqui toca o 3 em 1 até a próxima sexta-feira e eu vou estar no estúdio ao lado, na vizinhança, nos pingos, nos is, e a gente vai trazer também vários destaques, avanços em relação à operação da Polícia Federal que trata, né, dos militares que foram presos e também daquele agente da Polícia Federal, de que maneira que isso pode trazer algum tipo de resquício político para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para seu entorno, e outros temas que são importantes também ao longo da nossa semana e neste feriado. Então, você que costuma ficar conosco aqui no nosso 3 em 1, hora que acabar aqui com o nosso competentíssimo Nelsinho, você se mantém e espera a vizinhança chegar com os pingos nos is. Beleza? Caniato está descansando, relaxando na vida dele. Em algum lugar deste mundo. Em algum lugar deste mundo, e nós estamos aqui firmes e fortes, né, Nelsinho? Evandro Cini, daqui a pouquinho, às 18 horas, logo depois do 3 em 1, coladinho no 3 em 1, Cini, nos pingos nos is, hoje, quinta-feira e sexta-feira, né, Cini? Exatamente, Nercinho. Um abraço. Um abraço, boa sorte para você com os nossos amigos aqui. Segrelito, Piperno, Gani.
juízo. Tchau. Valeu, Evandro Cini, daqui a pouco nos Pingos nos Is. Enquanto isso, o time continua aqui e eu quero opinião do nosso time sobre estas novidades envolvendo a novela interminável lá em Brasília, envolvendo justamente o que falava o nosso querido André Anelli sobre o acordo, o ajuste entre Ministério da Fazenda e Ministério da Defesa. Foi por livre e espontânea pressão também que o Ministério da Defesa assina esse ajuste, meu querido Gustavo Segre? Eu acho que sim, mas ainda não sabemos o que tem no acordo. Hoje não se fia, amanhã sim. Hoje não se fia, amanhã sim. Todos os dias o mesmo cartacinho na tenda aí do bairro. O governo está demorando muito para divulgar quais serão os cortes e a que pasta vai acatar essa diminuição de gasto público. O governo está gastando muito, não necessariamente está gastando bem. E aí vem a outra questão, e linko com as emendas também, né? O governo estava tentando coibir as emendas para ter provavelmente mais liberdade para os recursos. Toda essa situação fica muito claro. O objetivo não era dar transparência, pelo menos não até agora, era cortar as emendas. E tem algumas informações do TCU, do CGU, que mostram que parte das emendas ia para algumas ONGs que não tinham a mínima condição de dar o serviço que eles indicavam dar, a partir do qual recebiam as emendas. Tem inclusive políticos aí muito vinculados com essas ONGs. Então, corte de despesa é necessário, é fundamental, senão, daqui para frente, o arcabouço fiscal corre grande risco de não chegar até o final do mandato. Mas a dúvida é, qual será o corte, de que tamanho estamos falando? Lembrando de novo, se for de 10 até 15 bilhões, não vai adiantar em absolutamente nada. Tem que ser de 30 bilhões por ano para cima. E eu, pessoalmente, desejo muito que venha, mas duvido muito que chegue. E a sua opinião, Alan Gani? Olha só, vamos ver, né, como é que vai ser a magnitude desse corte no Ministério da Defesa. Tudo indica aí que haja algum tipo de mini-reforma da Previdência dos militares. Agora, resta saber se vai resolver o problema de uma maneira estrutural. Recentemente, ontem, a Instituição Fiscal Independente do Senado trouxe dados alarmantes da trajetória da dívida pública. O presidente Lula herdou a dívida pública no patamar de 72% do PIB. E segundo a projeção da organização, deve chegar ao final de 2026 a 84% do PIB. É um patamar perigosíssimo. Por quê? Porque a gente não fecha as contas, o governo ele gasta mais do que arrecada e aí emite uma nova dívida para fechar as contas, né? E pagar a dívida que está para vencer. Ele vai rolando essa dívida. O problema é que ao rolar a dívida, ele gera mais juros e com a dívida crescente aumenta o prêmio de risco, que também eleva ainda mais o pagamento de juros. Em outras palavras, num português bem claro, se nada for feito, em 2030 talvez a gente caminhe para um calote da dívida pública, né? Por que todo mundo tem uma preocupação fiscal? Ninguém fala isso abertamente. Medo de o governo não pagar. E aí quem vai tomar o calote é a própria sociedade brasileira. Porque eu falo, o calote é no banqueiro, porque os bancos são credores da dívida pública. Só que o dinheiro que está no banco é seu. Então, se o banco não recebe, não tem lá o ativo para receber, qual que é o passivo do banco? É o nosso dinheiro. Então você também não recebe. Pode estar em qualquer grande banco, você também não vai receber. Fundos de investimento, você tem teu dinheiro aplicado, você também não vai receber. Todo calote é assim. Por isso que a responsabilidade fiscal, ela é importantíssima para o cidadão comum, principalmente para o mais pobre. E a sua opinião, meu querido Fábio Piperno, concorda com o Alan Gani? Não, é evidente que o Alan está certo quando ele diz que a sociedade ela tem que ter algumas preocupações, é verdade, sim. E eu também tenho opiniões, enfim, teorias aí sobre o que vai acontecer com os endividamentos de todos os governos, mas a gente está no final do programa. Não, vou deixar isso para outro dia, porque eu prefiro, Alan, me deter sobre um outro ponto. Que o ministro Haddad, nos últimos dias, ele convidou as pessoas, os interessados, a darem uma olhada lá no site do Ministério da Fazenda, que agora apontou todas as empresas que recebem benefícios fiscais e qual o volume, né?
Isso é muito importante para a sociedade saber quem é que está levando o seu dinheiro e para fazer o quê. Agora, olhando só por setores, então está aqui, ó. Primeiro, adubos e fertilizantes. 14 bilhões e 900 milhões de reais em benefícios fiscais. Aí vem desoneração da folha de pagamentos. Terceiro item, defensores agropecuários, 10 bilhões e 791. E aí depois o PERSE. O PERSE, que aliás brigaram muito para manter, e o ministro Haddad era contra. Mas muitos setores aí fizeram uma aliança para blindar o PERSE. Muito bem. O fato é que ou o Brasil ataca os benefícios fiscais, ou então vai ser muito difícil qualquer ajuste que possa se perenizar.